Confira hoje no Data Circle News. ChatGPT já possui 12% do mercado de buscas do Google. Governo dos Estados Unidos oficializa banimento da Anthropic. Conheça a nova ferramenta capaz de roubar a memória do ChatGPT. Confira isso e muito mais hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News com meu amigo Ciro Paiva, cientista de dados sênior na Artefact. E aí, Cirão, tudo bom? Prazer ter você aqui. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Prazer é todo meu. Mais um dia aqui com vocês, muito feliz. Boa, e com a gente também tá aqui a Thalita Esser, tudo bom? Thalita, Senior Data Engineer na Artefact também. Prazer ter você aqui de novo. Segundo, né, Thalita? Isso aí. Prazer mais uma vez e obrigada pelo convite. E bora para mais uma. Boa, prazer ter você aqui. Eu sou o Vitor Pontello, host do podcast e diretor na Artefact. Hoje separamos aqui, como sempre, nosso time brilhou ali, o time do back office que faz toda a curadoria das notícias, com algumas notícias bem apimentadas, diremos assim. Começando mais de leve, o ChatGPT já domina 12% das buscas frente ao Google Search, que já é um marco histórico aqui, né? Comparado com o tanto que o Google domina o mercado de busca na internet. Sim, eu acho esse tema muito interessante. Eu acho que tem algumas camadas aqui para a gente explorar. Vou começar citando algumas e a gente vai discutindo. Mas eu acho que o ponto principal que eu penso é porque sempre que tem essa discussão da IA roubando mercados, digamos, sempre tem a discussão de você não pode impedir o mundo de se desenvolver, né? Tipo, quando inventaram os computadores, os datilógrafos perderam emprego. Tipo, sempre tem essa discussão assim. Nesse caso em específico, algumas pessoas tendem a falar isso, mas aqui é totalmente diferente, porque a gente está falando justamente do combustível que a IA usou para treinar, que é esse conteúdo da internet, assim. E a internet, ela foi construída, ela só existe hoje em dia, ela só é rentável, porque ninguém mantém nada de graça no nosso sistema, por SEO, tráfego, anúncios, tudo isso para puxar cliques e gerar revenue e tal. E as IAs, elas quebram isso, né? Tipo, você faz uma pergunta para elas e você não acessa nenhum site. Você não gera cliques, né? Então, até acho que para cada um clique que o ChatGPT leva para um site, o Google Search leva, tipo, 200, 160. Então, assim, tem essa diminuição drástica, por consequência, diminui muito o fluxo, por consequência, diminui muito o dinheiro envolvido, e a gente pode estar caminhando para a extinção de alguns sites, especialmente de editoras ou jornais que têm o capital mais apertado, eles podem acabar não tendo mais como se manter, talvez, a não ser que eles renovem seus meios de negócio, né? Pensem em um jeito de adquirir um outro fluxo de capital, ou então talvez seja hora da gente rever como que a gente conseguiria monetizar esses sites a partir das IAs. Então, quando a IA traz informação de um site, ele ser monetizado de alguma forma, porque as próprias empresas têm interesse em manter esses sites vivos, né? Porque é de lá que eles vão tirar mais informação e informação para treinamentos de modelos futuros e tal, enfim. Então, acho que é uma discussão, assim, interessante. É o caso do fungo que vai na comida, aí mata a comida e fica sem ter o que comer e morre também, né? Tipo, é um caso, talvez a gente tá canibalizando uma coisa que as IAs irão precisar no futuro. Mas, assim, não sei o que vocês acham sobre isso. Eu concordo super. E isso reflete muito do que tem sido um comportamento geral entre a galera, que antes usava o Google ali como principal, né, navegador e tudo mais, e hoje já usa o ChatGPT com tudo sintetizado. Então, a galera já espera muito de uma resposta pronta, já querer encontrar a informação ali bem mais rápida, porque antes a gente tinha que ir buscando ali, enfim, dentro dos sites,
E isso eu acho que reflete muito do comportamento geral das pessoas mesmo. E eu acho que é bem bacana esse ponto em relação a como vai ter que ser repensado esse processo de geração aí do tráfego web, porque acaba, de certa forma, impactando diversas plataformas, enfim, que dependem desse tipo de conteúdo mesmo do tráfego web. E acho que com os agentes, cada vez mais a busca na internet passa a não ser mais gravada por um humano, pelo menos boa parte do processo, né? Porque você pode basicamente querer algo e os seus agentes vão fazendo as buscas e vão fazendo as procuras dentro da internet, que geram todos esses searches aí, mas que no final das contas não é ninguém que está fazendo. E aí a internet vai começar a ser treinada a partir de uma busca que não foi feita por um humano, e a gente volta naquela conversa sobre a IA treinando a própria IA, que é um pouco do que o Ciro falou ali no início. Bom, fala aí, Ciro. Não, sim, só adicionando seu ponto aqui, também para empresas que vendem produtos e não vivem, em teoria, do dinheiro do tráfego em si para os seus sites, já tem muitas conversas bem avançadas, inclusive de uma tática de SEO 2, que tem algumas pessoas chamando, que é como você pode estruturar os seus sites e aonde estruturá-los, se é no Bing e tal coisa, para que apareça o seu produto nas buscas do ChatGPT. Então, assim, quando você é uma empresa farmacêutica, o seu sonho é que quando alguém fala, tô com dor de cabeça, o ChatGPT fala, tome Dorflex, sei lá, nesse sentido. E até no próprio Estados Unidos isso já virou feature já, né? Tipo, já tá disponibilizando anúncios para você poder colocar o seu produto lá nas buscas do ChatGPT. Essa feature ainda não chegou para cá, pro Brasil, não sei direito como que tá isso dentro da naturalidade do texto, mas é interessante ver como a internet ela vai sempre buscando um caminho assim de sobreviver. E aí, do ponto de vista do produto que é mencionado na inteligência artificial, tem uma vantagem com relação ao SEO, que o SEO, beleza, você é o primeiro, mas logo em segundo tem o seu concorrente, em terceiro também. Então, na página ficam ali opções que a pessoa pode scrollar e ver qual que faz mais sentido. Na busca ali, no que é entregado pela inteligência artificial, é só o seu produto. Tipo, não tem concorrente, não tem nada. Então, você consegue, vamos dizer, minimizar o universo ali dentro de uma única tela que só o seu produto que está lá. Você é o grande campeão, assim, né, Exato. da música, é só você. Que é extremamente poderoso no ponto de vista de influenciar o consumo das pessoas, né? Uhum. Boa, galera! Bom, eu quero ir para a próxima aqui já, porque ela já começa a ficar mais quente, que é o banimento da Anthropic pelo governo dos Estados Unidos. Essa é uma notícia bem recente aqui e queria que vocês comentassem um pouco do contexto, que eu acho que o contexto é mais interessante do que o próprio fato em si. Sim, verdade. Cara, isso aqui é uma notícia que bombou na semana passada, acho que foi na quinta-feira à noite, se eu não me engano, mas basicamente o que aconteceu foi que o governo dos Estados Unidos, o Departamento de Defesa, ele solicitou a Anthropic. Para quem não sabe, o governo norte-americano, nas suas unidades oficiais e departamentos, usam majoritariamente a Anthropic, os modelos da Anthropic, que é o Claude. Eles solicitaram a Anthropic que revogassem duas cláusulas do contrato, que seria de não usar o modelo da Anthropic para vigilância em massa da população norte-americana e também para não usar no controle de armas militares, a inteligência artificial. Pediram para a Anthropic revogar essas duas cláusulas, que não me parecem ser cláusulas boas de serem revogadas também. A Anthropic pegou e fez um posicionamento oficial no Twitter dela e no site também, dizendo que isso tinha acontecido e que ela de forma alguma iria permitir que essas cláusulas fossem tiradas do contrato e tal, meio que jogou para a plateia. O governo norte-americano não gostou nem um pouco e aí anunciou o bloqueio da Anthropic, que iria bloqueá-la nos computadores e nas operações do governo norte-americano.
Aí no mesmo dia a OpenAI, que é competidora, veio e pegou esse contrato e assinou, mas em teoria, como a gente não tem acesso ao contrato em si, né, enfim, sigiloso do governo nos Estados Unidos, mas o que o CEO da OpenAI, o Sam Altman, vazou pro público é que foi aceito o contrato sob os mesmos termos que a Anthropic pediu, que a Anthropic tinha, que era com essas cláusulas mesmo bloqueadas. E aí, teoricamente, mudaram de provedor só porque não gostaram desse fato da Anthropic ter ido a público e falado tudo isso e tal. Se você acredita ou não, cabe a você, mas eu acho que um outro ponto interessante é também, só para finalizar minha fala aqui, durante essa briga aqui, os Estados Unidos ameaçaram classificar o Claude e a Anthropic como um risco à segurança nacional, e na mesma semana eles também disseram que eles poderiam usar uma lei lá da Guerra Fria, que é tipo, não sei o que, de operação, de autonomia, para meio que passar por cima do contrato e, cara, a gente vai usar a sua tecnologia, você querendo ou não. E aí até um negócio engraçado que o CEO da Anthropic falou, tipo assim, vocês têm que se decidir. A gente é um risco à segurança nacional ou a gente é um asset indispensável para ser usado na segurança nacional? Tipo assim, é um ou outro e tal. Aí deu esse bafafá todo, mas é a situação onde estamos hoje. E aqui a gente vê que não está sendo só um conflito, de certa forma, contratual, mas talvez o embate mais no sentido de ter ali o governo e assim, a empresa de AI, a Anthropic, discutindo um pouco mais sobre os limites éticos da IA no contexto mais da aplicação militar ali da tecnologia. E aí, até estava lendo um pouco mais sobre... Em 2018, teve um histórico bem parecido com esse, que alguns funcionários ali do Google, eles acabaram protestando contra um projeto que existia na época, chamado Projeto Maven, que era ligado ali à análise das imagens para fins militares. E agora a gente tem algo um pouco semelhante àquilo que aconteceu na época, porque, de certa forma, os modelos eles não são tão previsíveis, de certa forma, para uso militar. Então, até alguns especialistas militares já comentaram sobre que não é o timing correto de usar as armas de formas autônomas, enfim. Então, acho que é algo que está limitando muito a aplicação, de certa forma, um pouco mais ética. Bom, a implicação disso para o consumidor, ela pode ser bem forte, né? Pensando até num movimento que a gente tem acompanhado aí de uma certa migração, principalmente para o cloud, por alguns motivos, né? Em algumas situações ele já era mais usado, por exemplo, com relação a codificação mesmo. Os desenvolvedores gostam muito mais do Cloud do que, por exemplo, do ChatGPT. O desempenho do Cloud era bem melhor na codificação, na geração de códigos ali para construção de artefatos, software, etc., do que o ChatGPT. E agora ele tem tido algumas features interessantes, como os skills, que conseguem padronizar bastante ali o que os prompts, né, o que a inteligência artificial é capaz de fazer ali usando o Cloud. E agora com mais essa, né, porque, bom, se a gente tem um contrato com duas cláusulas que deveriam ser retiradas do contrato, são duas cláusulas, como o Ciro explicou aqui, extremamente complexas do ponto de vista ético. E aí o fornecedor é tirado daquele papel de fornecedor por conta da não aceitação da remoção dessas duas cláusulas. Logo depois vem outro fornecedor para o lugar. E aí vem-se com uma narrativa de que essas cláusulas foram respeitadas para o segundo fornecedor também. Então, a gente só trocou por conta da repercussão na mídia e tudo mais. Bom, não me parece algo tão fácil de acreditar, assim, pelo menos não me convence tanto. O que vocês acham?
Ainda mais quando a gente sabe que os contratos com o governo norte-americano nas últimas décadas todas, especialmente próximos a guerras assim e tal, fazem muitos bilionários assim também, né? Tipo, contratos com o Departamento de Segurança dos Estados Unidos, se você for uma empresa mais estratégica, assim, de coisa espacial ou de, enfim, de qualquer tipo de tecnologia, na verdade, você acha o pote de ouro no fim do arco-íris. Muitas empresas nas últimas décadas ficaram ricas com o dinheiro infinito do governo norte-americano, de ficar imprimindo dinheiro e forçando ali os programas espaciais e bélicos e tal, até se atingir a riqueza infinita. Então é algo bastante tentador, assim. E a Anthropic, ela sempre foi um expoente, sempre foi referência, ao menos no discurso, de desenvolvimento de uma IA mais ética, desenvolvimento da compreensão Mais do por responsável. que a IA isso, por que a IA tá fazendo as coisas daquele jeito, de tentar quebrar essa caixa preta dos modelos generativos e lá ler os neurônios lá dentro, ver os pesos e ver se a gente consegue extrair, consegue entender os vieses dos modelos, tudo. Então, é uma empresa que costuma seguir essa linha mais ética, assim. Então, ela sair desse contrato meio que reforça o posicionamento dela, e a outra empresa que chega invariavelmente vai sofrer uma vistoria popular um pouco mais grossa também. Não obstante, estão tendo vários cancelamentos ao ChatGPT lá nos Estados Unidos também, de parar de usar, migrar e tal. Muito por isso que o Ponteiro falou, que fica muito suspeito assim, você acreditar que o contrato ele foi mantido, ou que foi mantido, mas que será feito uma vista grossa ou algo nesse sentido. E cara, a gente está chegando num ponto que essas tecnologias elas estão ficando muito poderosas ao mesmo tempo que elas estão presentes em todos os lares do planeta, assim. Então, se você conseguir passar por essas barreiras éticas, sabe-se lá que tipo de informações você vai conseguir pegar. E aí é uma tecnologia muito poderosa, isso me faz lembrar um pouco do que foi a energia nuclear lá atrás, que ela acabou se tornando meio que um asset estratégico, geopolítico, bélico e tal, e sofreu grande pressão para ser uma coisa mais militarizada, né? Então acho que muito do avanço dos programas nucleares foram backup assim de dinheiro dos próprios governos, né? Que era interessante ter armas nucleares e tal. Então, se a IA se tornar como que eu posso dizer, um asset estratégico para os governos e para a sociedade, será se ela vai conseguir não se militarizar? Será se não vão chegar com as armas batendo na porta e falando, cara, a gente não pode deixar que você decida o que você quer ou não seguir, isso aqui é uma questão de soberania nacional. Tipo, até onde elas têm esse pé de poder fazer esse contrapeso, né? Então, não sei, acho que a gente está vendo realmente o nascimento de um complexo industrial militar de IA, assim, sabe? Se eles forem usados para essas questões dessas cláusulas que foram retiradas ou não foram, né? Entre E aspas. até em cima do que você está falando, acho que me lembra um pouco aquela ideia do grande irmão, né? Do Big Brother ali, do Sim. Orwell. Porque hoje em dia a inteligência artificial consegue aprofundar alguns temas que dificilmente o seu melhor amigo ou sua melhor amiga conseguiriam, porque você acaba expondo boa parte dos seus pensamentos, das suas vontades, e acaba tratando meio que a inteligência artificial como seu melhor amigo ali e como advisor ali dentro das coisas do dia a dia, né, para diversos temas. Então, você ter acesso a tudo isso como ferramenta de observação da população é um negócio extremamente poderoso e é boa parte do tema ali das cláusulas que não foram aceitas pela Anthropic e que podem ter sido aceitas pela OpenAI. E isso está muito relacionado, inclusive, com a nossa próxima notícia, e aí pode ser visto como uma resposta ao tema ou não, aí fica a cargo de cada um que está assistindo ou escutando o podcast, mas existe a possibilidade, através da utilização de uma nova ferramenta desenvolvida pela Anthropic, de roubar a memória do ChatGPT, porque muitas vezes o contexto que está ali no ChatGPT é o asset mais valioso de você usar aquele modelo, né? Você não precisa explicar mais de uma vez tudo o que você já explicou. Agora, se você consegue extrair esse contexto de uma inteligência para outra inteligência, fica muito mais fácil essa mobilidade
entre OpenAI, Anthropic, Google e etc. Então, bom, vamos lá falar sobre essa nova ferramenta que rouba a memória do ChatGPT aí. Sim. Cara, achei muito legal. Acho que quebra um pouco desse lock-in, de você ser obrigado a usar um provedor porque ele já está com muito contexto seu, sabe sua preferência de trabalho, sabe seu nome, sabe que você gosta, interesse, coisa que você falou, já que ele faz essa memória entre chats assim, você acaba ficando preso, mesmo quando sai um modelo melhor da Anthropic, às vezes fica até com preguiça de ir testar assim. Então é uma ferramenta muito boa. O que me chamou mais atenção, na verdade, é porque eu achei que era algo muito mais rebuscado, tá? Tipo, eu achei que usava, tipo, o método para você chegar nessa memória que tá no GPT, eu achei que era, tipo assim, envolvendo APIs, não sei o que, blá, blá. Mas não, basicamente é um prompt muito bem desenvolvido que a Anthropic fez, que aí você, quando liga lá, ela meio que vai na sua conta pelo mesmo e-mail que você loga e manda esse prompt lá para o ChatGPT. É um prompt que não foi divulgado, mas é um prompt muito bem construído, nas palavras deles mesmo. E esse prompt consegue extrair tudo de útil da memória, tipo, do seu contexto GPT. Então é basicamente um prompt injection do bem, assim. E isso eu achei muito mal, louco. né? Assim. Dependendo do ponto Ou de do vista. mal. Mas eu achei muito louco isso, porque, tipo. Cara, se tudo de útil que tá no contexto ali pode ser extraído com um bloco de texto, assim, tipo, primeiro que eu fico em choque, assim, beleza, mas ao mesmo tempo acho que enfraquece esse negócio de memória proprietária do modelo, porque é muito fácil de você acessar, assim. E eu acho que a gente está caminhando para um ponto que eu acho extremamente positivo, que é dessa IA mais intercambiável, a gente tratar esses provedores de IA como navegadores de internet. Hoje eu uso o Chrome, aí eu abro o Opera GX aqui, depois eu abro a Microsoft Edge, tipo, porque lá tudo já tem, tipo assim, importar, definir como padrão, puxar as senhas e tal. Então, eu acho que torna esse meio mais fluido, e isso é muito positivo, porque eu vou para onde o provedor for melhor mesmo. Eu não fico preso a um que já tem todo o meu contexto, assim, num relacionamento tóxico ali de, eu não posso para outro aqui, já sabe tudo de mim e tal. Então eu acho que é positivo. Para métodos de concorrência e tal, na minha opinião, é positivo. Eu concordo super com isso. E se outros, por exemplo, a gente ganha um momento que outros serviços cheguem a ter esse mesmo tipo de recurso, a tendência é usar ali cada um das aplicações presentes no mercado, e aí a galera vai de acordo com quem está te conhecendo melhor, quem está agregando mais valor ali nas respostas do que você está querendo, está buscando, e de certa forma vai acelerar, vamos colocar assim, a comoditização dos modelos. Então, vai acabar, de certa forma, virando um commodity para virar uma disputa mesmo entre os principais players que a gente acaba tendo hoje e facilitar demais a integração com os sistemas mesmo que a gente pode ir fazendo, ou o desenvolvimento de agentes e por aí vai. Eu acho que nesse contexto fica bem claro 2 pontos, né? Um é que não é tão seguro assim o seu contexto pode ser extraído, e 2, que é um poder muito grande você conseguir fazer um prompt bem feito, né? Então, um prompt bem feito é vendido como uma feature e tem um valor absolutamente bilionário aqui para a Anthropic, porque ele viabiliza algo que era, de fato, um gargalo para a adoção do produto deles e hoje não é mais. Então, bom, eu também acho que o ideal, pelo menos para mim e para nós que somos consumidores dessas inteligências artificiais, é ter uma flexibilidade para conseguir adotar o modelo ou a empresa que estiver fazendo mais sentido do ponto de vista do consumidor, né? Cada lock-in aqui é prejudicial para a gente que gosta da inteligência artificial, que quer treinar, quer testar, né? Tem curiosidade de experimentar diferentes modelos, diferentes formas de utilização dessa tecnologia. Então, para a gente é extremamente positivo e tomara que essa flexibilidade se expanda aí entre outros
não só entre ChatGPT e Anthropic, mas entre outros provedores de inteligência artificial aqui também. Sim, inclusive uma observação aqui. Esse prompt, em teoria, eles não fizeram sob medida para cada provedor, não. É um prompt que eles falam que você pode botar no seu Gemini também, qualquer provedor que você vai conseguir extrair as contextualizações. E não é oculto, não. Eu acessei aqui de curiosidade, que a minha memória estava um pouco ruim. Lá no final da página eu achei o botãozinho Copy Prompt, e aí tem o prompt aqui, eu consegui olhar, sabe? Então... E, teoricamente, esse prompt funciona para qualquer provedor, não só para o ChatGPT. Sim, eu vou até, quando a gente terminar aqui, eu vou experimentar pegar ele e jogar no meu ChatGPT e ver o que ele vai falar, assim, tá? Boa, no próximo episódio você conta pra gente o que deu. Com certeza, pode deixar. Boa, galera, acho que era isso por hoje. Muito obrigado, Thalita, muito obrigado, Cirão. Foram notícias bem interessantes aqui, foi um prazer gravar mais um Data Circle News com vocês. E é isso aí. Sempre um prazer enorme, gente. Prazer estar aqui. Desvejo no próximo episódio. E no próximo do próximo. E no próximo do próximo também. Boa. É isso aí, galera. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.